pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal. E dando sequência a esses tutoriais sobre player de áudio, né, construindo uma player de áudio, eu vou estar falando agora sobre customizar o player, tá? O objeto player, o objeto áudio, perdão, HTML. O que acontece? Você está vendo aqui esses botões aqui, tá? O mute, o avançar, o retornar, tá? Isso aqui foi eu que fiz. O padrão, tá? Se você colocar da tag áudio, só um minutinho. Sem querer tinha colocado play áudio, é play aula, né? Tô confundindo aqui. Mas o padrão é esse aqui. E é um detalhe que é o seguinte, que é bem incômodo, porque na aula anterior, no final da aula anterior eu falei, se eu abrir aqui no Chrome, por exemplo, tá? Eu estou vendo esse player aqui. Mas se eu abrir no Firefox, eu vejo outro, né? Outro layout. Se eu abrir no Edge, eu vejo outro layout. Então não é nada bacana você deixar o player nativo, né? O legal é o seguinte, é você usar o objeto áudio e customizar os botões para que você sempre tenha, tá, a mesma imagem em qualquer navegador, né? Seu usuário vai abrir lá, ele vai sempre ver a mesma coisa, né? O que é interessante, tá bom? Então eu vou estar mostrando nessa aula como fazer isso e como criar os controles lá no JavaScript, tá ok? Primeira coisa, eu vou abrir a minha pasta aqui. Na minha pasta img, eu criei uma subpasta chamada btn. Então eu criei, tá? Na verdade, eu usei, não foi nem o Photoshop aqui, mas assim eu recomendo para editar imagens, né? Você sempre trabalhar com Photoshop. No caso aqui, como era mais para aula, então eu fiz no PowerPoint mesmo. Eu fiz esses botões aqui no PowerPoint, vocês podem ver, tá? E é o que eu estou usando aqui nesse escopo aqui que vocês estão vendo, tá? Então, todos os caminhos estão na pasta img/btn, tá? E o nome dos botões estão aqui, tá legal? Procurei também fazer um padrão de tamanho para poder customizar com CSS depois lá na IDE. Vamos lá para a IDE então, para a gente ver. Bom, lembrando que é o seguinte, vamos voltar aqui, player, aula, ok? Então é esse player aqui que você está vendo. Vamos dar início aqui. Eu vou, primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, é tirar essa propriedade controls daqui. A controls é ela que faz aparecer lá os controles. Então se eu der um Ctrl F5 aqui agora, eu já não vou ver mais meu player. Ele existe, repare que a música está tocando, tá? Porém, não tem nada, né? Não tem controle nenhum. Vou até fechar aqui, que senão esse negócio vai ficar tocando, né? Só baixar que já é o suficiente. Bom, e como o controls não existe mais, então eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar agora, dentro da div aqui mesmo, imagem, né? Vou colocar uma ID para essa imagem, vou colocar btn play, ok? Se eu vou colocar img/btn barra, aí tá aqui, já aparece para mim, ó. Um detalhe importante, tá? Todas essas extensões, essas imagens eu coloquei PNG, porque o fundo é transparente. Porque isso aqui é da forma, né? Igual, por exemplo, aqui está círculo, né? Eu não conseguiria fazer um círculo sem um fundo transparente. Ele ficaria aparecendo um círculo dentro de um quadrado branco, né? Que não é conveniente. Então aqui eu fiz isso e vou adicionar aqui, já para posicionar para mim, que eu já tinha criado, uma classe chamada btn. Btn play, deixa eu só conferir se é isso mesmo. A classe aqui, btn play, ok. Porque aí já está posicionado direitinho, né? Então vai ficar fácil de entender. Vou voltar para a IDE, vou salvar aqui. Então eu já vou ver o botão, tá ok? Não apareceu, vamos dar uma olhada o que pode ser.
Aqui eu tô vendo BTN Play. Ah, tá. Display gone on. Tá. É porque o botão play e o botão pause eles vão ficar no mesmo lugar um do outro, né? Então eu coloquei como display none. Mas se eu mudar aqui só para pelo menos mostrar o botão, vou colocar block aqui, tá? Ele já vai aparecer aqui, tá? Eu vou ter que regular aqui os tamanhos dele na tela, tá legal? Na verdade, eu tinha criado uma div para colocar esse botão, então acho que eu vou fazer isso que vai ficar melhor. Eu vou criar uma div aqui embaixo, div id, vou colocar div btn para eu saber o que é, né? Class, se eu não me engano, essa div chama btn, é isso mesmo, div btn. Então class div btn, ok. E esse meu botão, na verdade, eu vou colocar ele aqui dentro, tá? Porque aí, com a div, eu já vou posicionar todo, com essa div específica, no caso, né? Eu vou posicionar todos os botões de controle. Então aqui agora eu já vou vê-lo num lugar melhor, já dimensionado direitinho. Olha lá, beleza. Ok? Então agora eu vou fazer a mesma coisa com os outros botões, tá? Vou colocar aqui embaixo agora o botão de voltar, né? Vou colocar aqui btn voltar, vou chamar ele assim, src, aí eu vou colocar o caminho mg btn barra, btn barra back, que tá aqui, tá? Class, deixa eu ver como é que tá a classe do botão voltar, btn back, então vamos lá, btn back, ok. Eu vou adiantar e colocar o outro também, porque vai ser mais ou menos a mesma coisa, né? O botão voltar, o botão avançar, a diferença vai estar só na classe e no nome aqui que eu tenho que... né? Aqui, se eu não me engano, acho que eu coloquei proxy. Vamos ver. Se tiver tudo certo, vai aparecer certinho aqui na tela. Beleza. Só que eu coloquei a mesma imagem do botão, né? Vamos inverter aqui. Esqueci de trocar a imagem aqui, ó. Isso. Agora já vai aparecer os dois botões certinhos. Beleza, é isso aí. Agora, para encerrar, eu só tenho que colocar o botão mute, né? Então, vou colocar aqui img id, vou colocar btn mute, só que eu vou colocar mute on, tá ok? Esse botão aqui vai ter uma diferença, na verdade igual ao play, né? Nós vamos ter que usar dois botões para o mesmo lugar. Eu vou explicar por quê. Aqui, ó, mute on, tá ok? Class, essa classe aqui do botão mute on é botão mute só, btn mute, btn mute. A classe não vai fazer diferença aqui nesse caso não. Esse botão aqui, na verdade, ele é o botão vermelho, né? Quando eu clico aqui, por exemplo, vou voltar naquele player aula, o player comum, perdão, player aula está construindo. Mas o player comum, quando eu aperto o botão mute, ele muda pra, ele troca a imagem do botão verde para o botão vermelho. Esse botão aqui é o botão play off, tá? Esse aqui é o on, tá ok? Então vamos ver aqui, voltando, tá? Vamos colocar o botão play. Acho que eu já salvei lá. Não salvei ainda não. Aí beleza. Tá o vermelhinho aqui e vou colocar o verdinho também. btn mute off, srcmg barra btn barra mute off class btn mute, ok, beleza.
Então, eu acredito que ele vai sobrepor aqui, vai aparecer o verde, isso. Beleza. Tá? Na verdade, os dois botões estão aparecendo lá, mas eu vou aqui no CSS. Não, deixa assim, depois eu vou mexer. Vamos trabalhar primeiro com os controles, tá? E aqui no caso eu vou fazer a função play. Eu vou clicar aqui, escrever aqui click. Vou chamar a função tocar, né? Porque é a função que vai fazer tocar o meu som. Então, quando eu clicar no play, ele vai chamar a função tocar. Eu vou dar um F5 aqui. Tocando. Por enquanto não tem como parar, né? Eu não criei uma função pause, né? Não criei avançar, não criei retornar, não criei mute. Só estão as imagens aqui, né? Mas por enquanto eu já vejo que ele já toca, né? Então eu vou colocar, adicionar aqui outro botão IMG, uma outra imagem, né? Vou colocar id igual a btn pause, para a gente já testar. src img barra btn barra pause. Ok? Class btn vai ser a mesma classe do botão play, tá? Click. Vou criar a função pause, tá? Ela ainda não existe. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui embaixo, function pause. Ok? Essa função ainda não existe, estou criando agora. Document get element by id. O nome do nosso player é play, né? Player. Fazer a função pause. Beleza. Então, o que acontece agora? Deixa eu ver aqui. Nosso botão pause, na verdade, vai sobrepor, tá, o botão play. Então, vai dar para a gente clicar nele já. Pode reparar que está aparecendo aqui, tá? Eu vou clicar nele. Vou aumentar um pouquinho o som aqui para vocês verem a diferença. Clicar nele. Pausou, tá? Só que eu não fiz uma função reversa, né? Então, o que acontece? Então, eu não consigo dar play. Se eu ficar tocando aqui, só vai pausar. Não faz mais nada. Tá? Então, vamos ver como é que a gente resolve isso. Ok? Bom, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte. Se eu apertei play, ele vai mudar. Se eu apertei pause, perdão, ele tem que mudar desse símbolo para o botão play, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu pausei a música, né, com essa função. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse botão pause, get element by id, btn pause, tá? Ponto style, ponto display, recebe none. Por quê? Eu vou esconder o meu botão pause. Vamos ver se esse nome aqui está lá mesmo, para ver se eu não me confundir. Está aqui btn pause, ok. Então, vou dar um Ctrl S aqui, um Ctrl F5 aqui. Olha lá, beleza, mudou. Então o que acontece? Se eu vi que está com o botãozinho de play aqui, é porque ele, na verdade ele está pausado. Então, se eu apertar play, então aí ele tem que mudar para o botão de pause. No caso aqui ele não vai mudar ainda, ele vai até tocar a música, mas ele não vai mudar o botão porque eu não criei essa função ainda. Aí, ó. Tá? Vou baixar aqui. Então eu vou ver aqui agora. Criar a função chamada play mesmo, né? De repente um nome melhor ficaria mais interessante, mas eu vou pegar o mesmo objeto, tá? Document by get element by id, o
objeto player, tá? Colocar aqui assim a função play, né? Que é a função que faz tocar. Então ele vai dar continuidade a partir de onde ele parou. Então ele estava pausado, por exemplo, em 1 minuto e 10 segundos. Ele vai continuar a partir de 1 minuto e 10 segundos. E aqui, o que nós vamos fazer agora? O botão play, btn play, ele vai sumir. Style.display, display, recebe none, ok? E aqui, na verdade, também eu tenho que fazer outra coisa. Document, get element by id, btn play, style.display, recebe block. Vou explicar isso aqui melhor. Tá? Vou copiar aqui para ganhar um tempo. Beleza. Bom, vou dar uma olhada, vamos dar uma olhada lá no player normal. Tá? O que acontece? Quando eu aperto o botão play, a música começa a tocar, né? E ele habilita para mim o botão pause. E quando eu pauso, a música para e habilita o botão play. Então o que acontece? Uma imagem tem que esconder a outra, né? Dependendo da função. Se a função que está sendo executada agora é o play, ou seja, a música está tocando, então eu tenho que habilitar o botão pause, né? É o inverso, né? E se a música está pausada, né? Então eu tenho que habilitar o botão play. Então o que eu estou fazendo aqui? Função pause. Eu peguei o botão pause e desabilitei, ou seja, estou escondendo ele. Ele existe lá, mas ele não vai aparecer. E por outro lado, o botão play eu mostro na tela. Tá? Já na função play, ou seja, quando a música está pausada, eu vou apertar o botão play. Então agora eu vou fazer o contrário. Eu mando tocar a música, né? Vou pegar o botão play e esconder. Está aqui none, display igual a none, né? Recebe none. E o botão pause eu recebo block, que no caso é aparecer lá. Vou salvar aqui e a gente vai fazer um teste. E um detalhe, eu vou trocar a função aqui em cima, porque eu tinha colocado a função tocar, né? Mas a função tocar a gente tem que lembrar que ela incrementa, né? Mais um aqui. Então, se eu usar a função tocar, ele vai pular para a próxima música. Então, por isso que eu criei a função play, tá? Para ele poder dar continuidade, não mudar a música, né? Então, eu peguei aqui no botão play, apontei a função play. Vamos dar uma olhada aqui. Vou dar um Ctrl F5. Beleza, a música está tocando, já começou com o botão de pause, né? Então, eu vou pausar. Olha só. Deu um pause, né? O botão mudou para play. Agora, se eu clicar de novo, a música continua tocando de onde estava e o botão trocou para pause, ou seja, habilitou o pause agora. Beleza? Então, isso é bem simples, né? Ok. E agora vamos fazer o botão avançar. O botão avançar, na verdade, não vai ter muita coisa, não. Porque, na verdade, ele praticamente já está pronto. Eu só tive que inserir a imagem, está aqui, avançar, tá? A classe já está tudo direitinho. E a função que eu vou executar é justamente a função tocar. Por quê? A função tocar ele vai incrementar mais um, tá? E vai começar a tocar a próxima música no começo da função. Então olha só, eu dei um Ctrl F5 aqui, atualizei minha página para meu botão avançar funcionar. Vou clicar, ó, já pulou para 2. Ok? Fácil sim, né? Então agora vamos criar o botão reverso. Agora só que o botão reverso ele vai ser um pouquinho, vou ter que fazer uma certa diferença. Por quê? Porque tudo está baseado nessa variável n aqui, né? Então eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou copiar essa função inteira, vou colar aqui embaixo, chamá-la de função voltar, ok? Meu n eu vou decrementar, ok? E o restante deixar igual. Perdão, vou tirar essa condição aqui.
Vou lá na imagem, botão voltar, né? E vou colocar a função voltar. Um clique, voltar. Ok. Então agora eu vou vir aqui para minha página, vou atualizar. Cantor 1, música 1. Vou avançar uma aqui para a gente poder voltar. Então agora eu vou tentar voltar. Beleza. Show de bola, né? Então se eu for para 2, para 3, posso voltar. 2. Agora, eu quero só mostrar uma coisinha aqui para a gente poder resolver antes que dê problema. Eu estou na música 1, ou seja, é o meu primeiro índice lá. Se eu voltar um índice anterior, o que vai dar? Ele vai dar erro. Porque ele não vai encontrar a variável, né, um valor para variável. Então ele vai dar tudo indefinido, vai dar erro aqui. Olha só. Tá vendo? Como que a gente faz para resolver isso? Bom, é bem simples. Da mesma forma que eu criei uma condição para que se o n fosse maior do que o índice, eu vou criar uma condição para se o n for menor do que o índice. Então, if n, eu vou colocar se ele for igual a 0, no caso. Tá? O que eu vou fazer? Eu simplesmente vou executar a função. É isso mesmo. Vou executar a função tocar e colocar sair da linha. Porque a função tocar, ela já vai. O meu n já está igual a 0, né? O meu n já está igual a 0. Então ele vai executar a função tocar vai vir para cá, tá? Ele vai incrementar 0 mais 1, vai dar n igual a 1. E vai tocar a primeira música da lista. Ok? Então, tipo assim, se ele chegar no mínimo, ele vai parar ali. Você não consegue reduzir mais. Ele vai ficar pedindo a primeira música. Vamos testar? Executando. Subiu a música. Funcionando aí. Ó. Vou até aumentar um pouquinho. Você perceber que está tocando, né? Ó, meu avançado está funcionando. Voltei para 2. Voltei para 1. Opa. O que eu esqueci aqui? Eu esqueci de alguma coisa aqui. Bom, na verdade o meu n tem que ser, eu tenho que identificá-lo como menor que 1, né? Porque existe o índice 0, ele só não, né? Esqueci que eu tinha colocado esse índice 0 aqui. Ele só não tem nada, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Se o índice, né? Se o meu n for menor do que 1, ou seja, se o índice for igual a 0, né? Então, ele vai voltar para a função tocar. A função tocar vai estar zerando o meu n, tá? E vai estar saindo dessa linha aqui e executando o restante normal. Então eu consigo lá, tá? Tocar, por exemplo, as outras músicas. Vou até a 4 aqui, ó. Vou voltar, tá? Quando ele chegar na primeira música da lista, ele não volta mais. Beleza? Então tá, agora só falta pra gente o botão mute. Vamos lá então, vou dar uma pausada aqui na música. Vamos criar a função mute. Tá ok? Então, function, vou chamar de mute on, tá ok? E aí eu vou pegar document by get element by id, o nome do meu player novamente, que é player mesmo, ponto muted recebe true. Então o meu mute on, ele vai fazer isso. Eu vou voltar aqui na minha imagem que é o botão mute on, tá? E aqui eu vou colocar on click mute on. Acho que eu coloquei btn mute on, né? Não, tá, mute on, tá aqui. A função mute on tá certinho. Então aqui em cima mute on. Tá ok. Eu vou só esconder temporariamente esse segundo botão aqui para não criar uma confusão pra gente. Display none. Tá ok? Para a gente ver só um botão e não causar nenhuma confusão aqui. Então vou voltar pro play aqui. Tá? O que aconteceu? Você pode reparar que tá tocando a música, eu aperto e ele fica mudo, né? Como eu não criei a função para
tirar o mute, né? Ele não consigo fazer tocar mais. Vamos voltar lá, tá? Na verdade, a função mute on tinha que ser no outro botão, né? Então vamos colocar aqui. Tá. E a função mute off vai funcionar aqui, document ponto muted recebe false. Opa, false. Ok. Bom, o que eu tenho que fazer primeiro? Para habilitar os botões, tá? Eu tenho que esconder o anterior, tá ok? Então, eu tenho duas funções distintas, uma multi-on, a outra é multi-off, tá? E nessas funções eu vou fazer o seguinte, eu vou desabilitar a função anterior. Então vamos ver aqui, desabilitar a imagem anterior, perdão. Document.getElementByD btn mute, no caso aqui, on.style.display. Isso aqui é uma situação que causa muita confusão, porque você tem dois nomes e um é inverso do outro. Então a gente vai fazer isso aqui meio que testando, tá bom? Primeiro eu vou testar aqui o botão mute on. Mute on é o seguinte, eu vou apertar e ele vai cancelar minha música, tá ok? Então isso aqui mesmo, style. Eu vou fazer esse sumir aqui, no caso, o outro botão, né? Só para, por enquanto, eu poder ter uma noção melhor. Meu mute off, eu vou fazer o seguinte, mute on, na verdade, né? Aqui é mute on. Mute on, ele vai estar mutando a música, então vai estar executando essa função e tirando o botão mute on. Ou seja, esse botão aqui vai sumir. Vamos ver se ele vai funcionar isso aqui. Tô aqui na tela, você está ouvindo a música, tá? Você está vendo o play, você está ouvindo a música. E eu vou clicar aqui agora, ele tem que mutar o som e sumir. Vamos ver se dá certo. Beleza. Então a função mute on já está funcionando. Vamos partir agora para fazer uma coisa aqui. Eu quero que o botão mute on suma, mas eu quero que o mute off apareça. GetElementByD btn mute off. .style.display recebe block. Ok? Então essa função ela tem que trazer, tem que fazer essas três rotinas aqui. Tá? Vou atualizar aqui de novo. Então agora eu vou clicar aqui, o botão verde tem que sumir, tem que aparecer o vermelho e o som tem que cortar. Bom, continuou verde, então tem alguma coisa errada. Vamos dar uma olhada aqui, ele até tirou o som. Possivelmente isso tem a ver com o nome do botão, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, exatamente isso que eu tinha pensado. Os dois botões estão com o mesmo nome aqui em cima. Agora vamos ver se isso não vai dar confusão lá no browser, tá? Porque eu estou achando que eu troquei as coisas tudo. Exatamente, troquei mesmo. Então, aqui é o off e aqui é o on. Por isso que eu falei que essa parte ela dá um pouquinho de confusão, tá? Vamos testar aqui agora. Beleza, tá? Agora eu vou criar a função para tirar o mudo, né? Para voltar aqui ao normal.
Então eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui, copiar o conteúdo aqui e só mudar os parâmetros, tá? Por exemplo, aqui agora eu vou colocar false, onde está none eu vou colocar block, e onde está block eu vou colocar none, ou seja, ele vai fazer tudo invertido. Preferencialmente eu vou esconder primeiro a imagem para depois mostrar a outra. Então eu vou colocar que está com none primeiro aqui na ordem, tá? Para facilitar. Vamos ver lá. Agora eu vou tirar esse style daqui e vamos testar. Bom, não deu certo, fiz alguma coisa errada. Vamos dar uma olhada aqui, só um minutinho. Bom, já estou vendo o erro aqui. É o seguinte, tem 2 multi-on aqui. Eu digitei errado. Vamos salvar. Vamos testar aqui na tela agora. Dá um Ctrl F5. Ok, beleza. Vamos lá, agora eu tenho que mudar para o vermelho e o som tem que parar. E depois, no botão vermelho, eu vou clicar nele e o som tem que voltar. Vamos ver se vai funcionar. Bom, cortou, o botão passou a ser vermelho. Agora vamos clicar de novo para ver se o som volta e volta o botão verde. Ok, beleza. Então está funcionando. Agora, para a gente finalizar, eu só tenho que lembrar que é o seguinte, essa função multi-off, ela já tem que iniciar junto com a página também. Então eu vou colocar ela aqui, ó, já até digitei aqui, tá? Multi-off. Por quê? Se você estiver abrindo a página na hora, é importante que essa função seja executada para ele já iniciar com o botão certo, com o botão verde, né? Porque senão, eu vou fechar aqui o navegador, vamos fazer um negócio aqui. Fechei o meu navegador. Vou abri-lo aqui novamente. Colar minha URL aqui. Olha lá, ó, ele já veio com o botãozinho verde, já tocando a música, né? O botão pause está ok. Beleza. Então assim nós customizamos nosso player, tá? E aqui eu posso abrir agora em qualquer navegador que eu não vou ter dor de cabeça, tá bom? As funções, para lembrar aqui bem, tá? A função pause, tá? Que eu aplico ao meu objeto player no caso, tá? A função play, tá? A função muted, que no caso ela tem o parâmetro, o atributo no caso mute ou então false, tá? Com isso aí eu consegui fazer meus controles. Aí o avançar e o retroceder, né? O que acontece? O avançar eu só executo a mesma função tocar que eu já tinha criado antes, lá inclusive na primeira aula, né? Que aí ele já vai fazer todo o procedimento e já vai passar para a próxima. E a função retroceder eu copio toda a função tocar. Vou decrementar o n agora, ao invés de incrementar aqui na função tocar, né? Vou decrementar e criar uma função, uma condição, perdão, que se eu reduzir menor do que o índice 1, ele vai dar ele vai executar a função tocar, ao invés da mesma função retroceder, voltar. Ok? Assim então a gente conclui esse segundo tutorial do player de áudio. Tá ok? Próximo tutorial a gente vai estar agora colocando, fazendo lista dinâmica, ou seja, essa lista que a gente criou, eu criei na própria página através de um array, né? E aqui no caso isso não é recomendável, não é interessante, né? O interessante é que você tenha uma lista de músicas bem grandes, por exemplo, num banco de dados, e que a sua página ela faça essa lista dinamicamente, tá? Inclusive de modo, por exemplo, aleatório, para você não escutar sempre a mesma sequência de músicas, né? Aquela coisa toda. Então a gente vai poder estar vendo isso aí no próximo tutorial. Agradeço vocês aí e até o próximo, se Deus quiser.